Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Você sabia que uma mulher em cada 4 vai apresentar depressão na gestação e que 15% das mulheres irão apresentar depressão pós-parto? E dessas, uma mulher em 1.000 apresentará psicose puerperal. E você sabia que o principal fator de risco para a depressão pós-parto é a depressão na gestação? E qual o nosso papel como obstetras nesse processo? Meu nome é Lenira Gaed Senese, sou ginecologista e obstetra, diretora social da SOGIPA e hoje apresento o nosso podcast em homenagem ao Setembro Amarelo. Vou entrevistar a médica ginecologista e obstetra Fernanda Schier de Fraga, professora de ginecologia da Escola de Medicina da PUC e também da Universidade Federal do Paraná. Ela é chefe e idealizadora do pré-natal de saúde mental perinatal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Fernanda, aonde o Setembro Amarelo se encontra na obstetrícia? Olá, muito obrigada pelo convite para participar deste podcast. Realmente é muito especial para eu vir como obstetra falar sobre saúde mental perinatal. E é exatamente onde o Setembro Amarelo se encontra na obstetrícia. Você mesma comentou no início desse podcast que os transtornos do humor no período perinatal, na maioria das vezes, não são diagnosticados. Geralmente isso acontece por conta do estigma gerado, pela possibilidade da mulher apresentar um transtorno psiquiátrico. Ao apresentar algum resquício de sintomas, geralmente essas gestantes, essas puérperas, preferem se calar, porque muitas vezes não encontram com quem dividir suas angústias e medos nesse processo. Infelizmente, além disso, a gente vê muitas outras barreiras, como a minimização dos sintomas por parte da família e dos profissionais de saúde, e o desconhecimento das consequências que esses transtornos podem fazer quando eles não forem tratados. Por isso, o Setembro Amarelo tem um espaço muito importante na obstetrícia. E quais seriam, Fernanda, as consequências de tudo isso? Lenira, a gente sabe que o principal fator de risco para a depressão pós-parto é uma depressão que não foi tratada durante a gestação. Além disso, todas essas conturbações aí durante o período gestacional podem provocar trabalho de parto prematuro, baixo peso ao nascer, abuso de substâncias como álcool e drogas, dificuldades de amamentação, dificuldade de aprendizado na primeira infância e até infanticídio e suicídio. E como que nós, obstetras, poderemos atuar neste processo, Fernanda, de tantas consequências graves? Então, a gente precisa ter em mente que antes da gente ser obstetra, né, a gente tem que atuar como um facilitador do acesso à saúde de nossas pacientes. Quando a gente entende que as mudanças no período gestacional não são apenas físicas, isso já é um grande começo. A gente sabe que as oscilações hormonais no período perinatal promovem alterações cerebrais que influenciam no humor, na atenção, no sono. Isso é clássico, isso é comum nesses períodos. Estarmos atentos aos sintomas emocionais das nossas pacientes é essencial para que a gente consiga atender ela e oferecer um cuidado global. Hoje, muitos protocolos, guidelines, né, eles incentivam um rastreamento para sintomas depressivos durante o pré-natal e o pós-parto. Esse, inclusive, foi o tema do meu mestrado no departamento de tocogineco da UFPR. Então, a gente pesquisou sintomas depressivos durante a gestação em nossas gestantes de alto risco. E assim a gente observou uma alta prevalência, tanto de transtornos depressivos, quanto de sintomas psiquiátricos que sugerem outras comorbidades, como, por exemplo, o transtorno bipolar.
Então, muitas pacientes que foram abordadas nesse estudo, elas não teriam sido identificadas se nós não tivéssemos, realizado um rastreamento. Então, a ideia, né, desse estudo, que inclusive a gente conseguiu publicar numa revista científica, a PLOS ONE, foi mostrar que a gente não precisa ser expert em saúde mental para a gente poder falar sobre esses sintomas. E que, na verdade, né, hoje a gente sofre tanto com a questão do tempo das consultas e tudo mais, esses rastreamentos, eles podem acontecer, na sala de espera dos consultórios, né? E aí, qual que é a importância? Nós estamos vendo essa paciente de forma longitudinal, a gente está criando uma relação médico-paciente com ela. Então, quando nós identificamos alguma questão, ela vai ter a confiança de acreditar que realmente é importante ela procurar e buscar um profissional especialista em saúde mental, seja psicóloga, sejam os psiquiatras. Ah, então foi a partir disso, desse estudo, que surgiu o ambulatório de saúde mental perinatal no HC? Como que ele está funcionando hoje, Fernanda? A gente pode se dizer que sim, né, essa questão desse estudo mostrou pra gente a grande demanda que existe, mas eu sou um pouquinho suspeita, porque eu sempre gostei de estudar saúde mental. Então, quando eu era residente, eu fiz a residência lá no HC, eu passava na enfermaria com as pacientes gestantes e eu tive alguns casos de pacientes internadas por ideação suicida, por exemplo, né, que é uma das principais indicações aí da gente internar a paciente. Eram casos graves e eram casos que precisavam de paciência. Não só minha, mas também de toda a equipe, porque não adiantava dar alta para ela no dia seguinte do início da medicação, porque não ia estar fazendo efeito ainda, né? E eu lembro que a maioria, o que me chamou muito a atenção, é que a maioria dessas mulheres que internavam é porque elas tinham desestabilizado um transtorno do humor pré-existente devido à súbita cessação de medicamentos com o diagnóstico da gravidez. E a gente vê isso acontecer diariamente. Me chamou a atenção a fila longa para atendimento psiquiátrico, mesmo em gestantes. Teve uma vez que a gente fez um encaminhamento e a fila chegava a ser de 2 anos. Então, isso me estimulou a estudar mais sobre o tema, entender que nós, gineco-obstetras, temos um grande papel nessa abordagem, principalmente por conta da relação médico-paciente que eu já comentei. E aí, nos estágios eletivos da residência, eu procurei criar oportunidades de eu vivenciar um pouco mais essa parte de saúde mental perinatal, consegui acompanhar alguns serviços dentro e fora do Brasil, e eu vi que, apesar de ser uma coisa tão essencial, ainda apresenta muito estigma em qualquer lugar do mundo. Tanto que a gente tem essa dificuldade, inclusive, das nossas pacientes se abrirem com a gente, que está vendo elas ali, muitas vezes, quase toda semana, né? E aí, junto com isso, surgiu o meu trabalho de conclusão de curso, né, da residência, que foi o projeto piloto para o mestrado. E em 2019, entendendo essa necessidade, e me baseando nessas experiências que eu tive, eu criei um modelo de ambulatório multiprofissional que era para a gente trazer as pacientes de com alterações psiquiátricas que faziam um pré-natal de alto risco, especificamente num dia em que a gente tivesse a psiquiatria junto, a psicóloga, né? Esse projeto, então, ele nasceu lá em 2019, né? Mas ele só conseguiu ser colocado em prática e ser implantado efetivamente em 2022. Então, agora, esse ano, a gente está começando. É o primeiro pré-natal em saúde mental perinatal no estado do Paraná. Lá eu atuo como obstetra e, juntamente comigo, temos as psiquiatras, a doutora Sara Huckel e a Gabriela Mourão. E a gente é muito legal porque acompanham os residentes de ambas as especialidades, acadêmicos. Então, tanto os acadêmicos quanto os residentes, eles conseguem ter essa ampliação da visão, não só do cuidado obstétrico, mas também discussão de saúde mental, participam das discussões os residentes da psiquiatria e obstetrícia juntos. Então, está sendo uma coisa muito legal, muito rica, né? E a gente está conseguindo ajudar muitas pacientes. Por enquanto, a gente só está atendendo as pacientes que realizam pré-natal no HC, né? Então, elas já são incluídas no pré-natal de alto risco, encaminhadas da unidade básica de saúde, e dentro do serviço observa-se essa demanda psiquiátrica, então eles caminham para o nosso ambulatório.
Mas esse projeto ele está se iniciando, né? Com essas instalações, a gente ainda está avaliando toda a questão multiprofissional e a gente com certeza vai agregar mais profissionais nessa equipe, né? Como psicólogos, enfermeiras obstetras, assistentes sociais, quem sabe até fisioterapeutas pélvicas, né? Que a gente sabe o quão importante é fazer esse trabalho perineal, esse trabalho de corporal mesmo, né? Para preparar para um parto, por exemplo, né? E o fato de ser um pré-natal em conjunto tem garantido uma maior adesão nas pacientes, não somente nas consultas, mas também aos tratamentos que a gente está propondo para elas. Então, porque um profissional reforça o que o outro disse. Então, está sendo muito legal e eu acho que a gente está fazendo bastante diferença na vida das pessoas. Que proposta interessante, parabéns e que isso dê muitos frutos, né? Gostaria de saber também como que a gente poderia diferenciar esses sintomas depressivos no pós-parto. Então, Lenira, acho que o que precisa ficar bem claro na nossa mente como obstetra, né, é que existem duas questões, o baby blues, né, e a depressão pós-parto. São coisas diferentes, mas que podem ter sintomas parecidos. Então, o baby blues, ele vai acontecer em 85% das nossas puérperas. Então, com certeza, você, obstetra que está ouvindo esse podcast, você já atendeu uma paciente com baby blues. Só que ele é autolimitado. Então, são sintomas de tristeza, de confusão, de choro fácil. Elas se perguntam muitas vezes o que elas estão fazendo ali, por que elas se tornaram mães. 85 mulheres em 100 vão apresentar o baby blues, mas ele é autolimitado. Em 15 dias, ele vai se resolver e basta você ter um apoio, né, social, seja da família, seja nosso, reforçando que é comum ela se sentir assim, que é um transtorno de ajustamento. Agora, se esses sintomas eles ultrapassarem 15 dias de duração e forem associados com comprometimento, né, ali na qualidade de vida, ela começar a conseguir não realizar as atividades diárias, de se distanciar da criança, a gente tem um alerta para depressão pós-parto, é um diagnóstico que é feito por um profissional em saúde mental, e a gente precisa medicar. Então, nessas questões, o nosso papel como obstetra é identificar isso e fazer com que a paciente entenda que ela precisa procurar ajuda e que se tiver que medicar, tá tudo certo. Muito interessante essas informações para quem está nos ouvindo. Acredito que todo mundo vai aproveitar muito nas suas consultas e vai aplicar. E nesse Setembro Amarelo, a gente tem que salientar muito isso para todas as pessoas e principalmente essa população de gestantes que tanto precisa desse apoio. Você gostaria de deixar alguma mensagem, Fernanda, para o nosso público ouvinte, como uma finalização dessa nossa conversa, que foi extremamente agradável e informativa? Muito obrigada pela oportunidade, Lenira, Sojipa. Eu acho que trazer esse tema de saúde mental perinatal, só colocar essa semente para os ginecologistas obstetras que estão ouvindo terem esse olhar às nossas pacientes. Com certeza o trabalho multiprofissional ele existe, nós não somos ninguém sozinhos. E eu estou muito feliz de ver o quanto a diferença que a gente pode fazer na vida da paciente e de suas famílias. Então, eu vou estar sempre à disposição aqui a todos e muito obrigada. E até a próxima conversa no nosso podcast Sojipa. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.